Existe uma ideia muito repetida quando se fala do cristianismo na Arábia Antiga. A ideia de que ele era frágil, pequeno, disperso e sem poder real. Mas isso não é verdade. Houve um momento em que árabes cristãos governavam um reino organizado, com exército, diplomacia, território e reconhecimento internacional. E esse existiu por séculos. O nome dele era Ghassan. A pergunta que precisamos responder aqui não é apenas quem foram os Ghassanidas. É como foi possível um reino árabe cristão florescer e depois desaparecer quase sem deixar memória. E guarde essa pergunta, porque ela organiza todo o nosso capítulo. O cristianismo chega à Arábia já no século I, por contatos ligados à Judéia, à Síria e às rotas do Mediterrâneo Oriental. Essa é a fase da chegada. Nos séculos II e III, essa presença continua, mais silenciosa, sem reinos, sem poder político e com pouca documentação. Essa é a fase da difusão discreta. E então, nos séculos IV, V e VI, algo muda completamente. O cristianismo deixa de ser fé individual e passa a ser identidade tribal coletiva. E, em alguns casos, poder político organizado. É aqui que entram os Ghassanidas. Entre o final do século III e o início do século IV, tribos árabes vindas do sul da península migram para o norte. Instalam-se no sul da Síria, na Transjordânia, nas áreas próximas à Judéia e à Galileia. E desde o início adotam o cristianismo como identidade coletiva. Não é conversão diplomática, é fé integrada à estrutura tribal. Eles continuam sendo árabes em língua, cultura e organização social, mas passam a existir como árabes cristãos politicamente organizados. Ao longo do século IV, os Ghassanidas ocupam posição estratégica única. Funcionavam como uma zona tampão entre o Bizâncio e outras confederações árabes, aliados militares na defesa das fronteiras orientais e intermediários políticos e culturais. Aqui, o cristianismo tem uma função dupla, religiosa e política. Ser cristão significava compartilhar linguagem com Bizâncio e ganhar legitimidade internacional. Entre os séculos V e VI, especialmente no VI, o reino Ghassanida atinge seu auge. Eles governavam territórios extensos, seus reis eram reconhecidos por Bizâncio, eles tinham poder militar efetivo, eles tinham igrejas, monastérios e liderança cristã patrocinada. O cristianismo estruturava a autoridade política, as alianças e a vida cultural. E um detalhe crucial, eles não se tornaram romanos, eles continuam árabes, falam línguas semíticas e mantêm organização tribal. O que surge aqui é algo raro na história, uma identidade árabe cristã politicamente funcional. Mesmo aliados de Bizâncio não adotam a teologia imperial, vinculam-se a correntes miafisitas em tensão com a ortodoxa bizantina. Isso mostra algo decisivo. O cristianismo árabe não era extensão do poder romano, tinha autonomia teológica real. Aqui começa a parte mais importante. Apesar do auge, havia uma fragilidade estrutural. A estabilidade dependia de força militar bizantina, financiamento imperial, equilíbrio regional. Enquanto Bizâncio era forte, os Ghassanidas prosperaram. Quando Bizâncio enfraquece, algo começa a ruir. E a crise bizantina começa no século VI. Guerras devastadoras contra os sassanidas, esgotamento econômico, instabilidade política. Bizâncio perde a capacidade de sustentar aliados, garantir proteção militar, manter reinos árabes clientes.
e os gassanidas estavam exatamente nessas fronteiras. E aqui está um ponto que gera confusão histórica. Os gassanidas não foram conquistados como reino por uma campanha militar direta. O reino já havia se dissolvido politicamente com o colapso da sustentação bizantina. E com isso a perda do apoio imperial, a fragmentação interna e o colapso de aliança. Eles deixam de existir como um reino cristão organizado antes que forças novas regionais ocupem o espaço. Somente depois, seus antigos territórios são incorporados pela nova ordem do século VII. Isso marca algo muito maior que a queda de uma dinastia. Marca o colapso do cristianismo árabe como poder estatal, a perda da visibilidade política da fé cristã entre árabes e o início da retração religiosa. O cristianismo árabe continua existindo, mas sem proteção institucional comparável. E isso muda tudo. E agora você entende a pergunta do começo. Como foi possível um reino árabe cristão florescer e depois desaparecer quase sem memória? Bom, porque a identidade dependia de um equilíbrio político externo. E quando esse equilíbrio colapsa, a estrutura religiosa perde sustentação. Os gassanidas provam que entre os séculos V e VI o cristianismo árabe esteve no centro do poder regional e também mostram por que ele deixa de estar. No próximo capítulo, nós vamos sair do reino. Vamos olhar para um centro cristão árabe que não caiu lentamente, mas foi atingido de forma direta. Vamos examinar Najran. E se você chegou aqui agora e ainda não viu o começo dessa série, o link para o primeiro capítulo está nos comentários.